Estados Unidos versus China, a crise global que pode mudar o mundo. O mundo está mudando. Economias tremem, alianças se quebram e a tensão entre as duas maiores potências do planeta cresce a cada dia. Estados Unidos e China já não estão apenas competindo, estão em rota de colisão. Mas como chegamos até aqui? O que está por trás dessa guerra comercial? E por que ela representa uma ameaça para o mundo inteiro? Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores da maior disputa geopolítica do século XXI e entender como ela pode moldar o futuro de todos nós. As raízes do conflito. Para entender a crise atual, precisamos voltar algumas décadas. Desde a década de 1970, quando a China começou a abrir sua economia ao mundo, o país se transformou em uma potência industrial. Com mão de obra barata e um governo centralizado, a China atraiu bilhões em investimentos e se tornou a fábrica do mundo. Enquanto isso, os Estados Unidos, líderes da ordem econômica pós-Segunda Guerra, observavam o crescimento chinês com um misto de admiração e preocupação. No início havia cooperação. A China fornecia produtos baratos, os Estados Unidos compravam e investiam. Mas à medida que Pequim ganhava influência global, militar, econômica e tecnológica, Washington começou a ver uma ameaça. A partir dos anos 2000, com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, OMC, as tensões começaram a aumentar. Acusações de roubo de propriedade intelectual, espionagem industrial e práticas comerciais desleais começaram a dominar o discurso americano. A guerra comercial. Em 2018, o então presidente Donald Trump iniciou uma escalada sem precedentes. Impôs tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em produtos chineses, alegando que os Duobucerzizi estavam sendo injustamente prejudicados. A China respondeu na mesma moeda, taxando produtos americanos como soja, carros e aviões. O resultado? Uma guerra comercial que abalou os mercados globais. Empresas tiveram que repensar suas cadeias de suprimentos. Investidores ficaram em alerta e o crescimento econômico mundial desacelerou. E mais do que tarifas, essa guerra revelou algo mais profundo: uma luta por hegemonia. Não se trata apenas de comércio, mas de quem vai liderar o mundo nas próximas décadas. A batalha tecnológica. Uma das frentes mais intensas desse conflito é a tecnologia. Os Sinocity Awasta temem que a China ultrapasse seu domínio em áreas estratégicas como 5G, inteligência artificial, semicondutores e cibersegurança. Um exemplo emblemático é o caso da Huawei. Acusada pelos americanos de espionagem para o governo chinês, a empresa foi alvo de sanções pesadas. Isso se estendeu a outras gigantes como a ZTE e, mais recentemente, ao setor de chips, com a empresa SMIC. Em resposta, a China acelerou sua busca por autossuficiência tecnológica, investindo pesado em inovação. Hoje, o país lidera em áreas como drones, energia solar e pagamentos digitais. Essa corrida pela supremacia tecnológica redefine não só o comércio, mas o próprio equilíbrio de poder no século XXI. A nova Guerra Fria? Muitos analistas dizem que estamos entrando em uma nova Guerra Fria. Mas, ao contrário da antiga, entre EUAA e União Soviética, essa envolve economias interconectadas. China e Iowa são rivais, mas também parceiros comerciais. E isso torna tudo mais delicado. A tensão militar no Mar do Sul da China, os exercícios navais, o apoio americano a Taiwan, tudo isso eleva o risco de um conflito direto. Ao mesmo tempo, vemos o mundo se dividir. De um lado, blocos como G7 e OTAN reforçam alianças lideradas pelo ZEBUA. De outro, países do BRICS, incluindo China e Rússia, buscam alternativas à ordem ocidental. A disputa é econômica, política, tecnológica e cada vez mais ideológica. Os impactos globais. Mas o que tudo isso significa para o resto do mundo? A guerra comercial afeta diretamente o preço de produtos, o custo de vida e a estabilidade econômica. A inflação global, agravada pela pandemia e por conflitos como a guerra na Ucrânia, foi intensificada pela ruptura nas cadeias de suprimento. Países dependentes da exportação para a China ou Rússia enfrentam incertezas. Investimentos são redirecionados e o dólar, em tempos de crise, se valoriza, pressionando economias emergentes.
Além disso, o risco de uma nova crise financeira global está sempre à espreita. Afinal, estamos falando de uma disputa entre as duas maiores economias do planeta. O futuro em jogo. Estamos diante de uma encruzilhada histórica. O confronto entre Estados Unidos e China não é apenas uma disputa de poder. É um reflexo das mudanças profundas no mundo atual. O multilateralismo está em xeque, a confiança entre as nações diminui e o futuro parece cada vez mais incerto, mas também é um momento de oportunidades, de repensar modelos, de buscar equilíbrio, de promover cooperação em vez de confronto. A pergunta que fica é: o mundo vai escolher o caminho do conflito ou da convivência? Inscreva-se no canal e acompanhe novas atualizações. Se gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Agradecemos sua audiência tão importante. Esteja sempre preparado.